acho interessante a gente falar sobre algum caso que você já se deparou no escritório, para as pessoas verem, além de saber a importância, o que é, como é isso na prática. Por que ele pode se beneficiar tanto com isso? Depois nós tivemos essa grande alteração na legislação agora em 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, gente. Né? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Como assim, doutora? Eu vejo bastante casos ainda se aposentando por tempo de contribuição. Sim, calma lá. Depois que foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, e ela foi em 2019, a gente costuma dizer que tem o direito adquirido e a expectativa de um direito. Então, para quem tinha direito adquirido e essa expectativa de direito, ou seja, que estava próximo ali de conquistar, que já estava no regime geral de previdência social, que é o INSS, que já estava contribuindo para o INSS, ele já tinha a expectativa de se aposentar lá na frente. Então, para essas pessoas foram criadas 4 regras de transição. Né? Então, nós temos o direito adquirido e temos aqueles que tinham a expectativa de se aposentar. Então, foram criadas 4 regras de transição. Então, nós temos a regra pedágio de 50%, pedágio de 100%, a transição por idade e a regra de pontos. Não vou conseguir trazer aqui para vocês rapidamente, porque elas são mais complexas, né? Mas só para vocês saberem que existem 4 regras de transição. Então, sim, é possível se aposentar ainda por tempo de contribuição, mesmo ela tendo sido extinta, desde que enquadrado em uma desta, né? Desde que a pessoa se enquadre em uma dessas 4 regras de transição. Mas então o que existe? Para aquelas pessoas que iniciaram a sua contribuição a partir de 12/11/2019, nós vamos ter a aposentadoria por idade como a única opção. Né? Mas nem por isso, veja, é importante aqui dizer, nem por isso que você não precisa se planejar. Pelo contrário, existindo tão somente essa aposentadoria por idade, aí é que eu digo que as pessoas precisam se planejar. Precisam. Por quê? Porque ela vai ter a possibilidade de lá na frente saber, exatamente eu não digo, mas muito próximo, qual é o período, né? Qual é o tempo, se é amanhã, se é depois, enfim. Olha, eu consigo dar entrada lá em 2030, em tal dia, tal mês, e também vou saber, né? Eu vou me programar, eu vou me planejar para que lá na frente eu quero ter X valor de aposentadoria. Então, o planejamento, principalmente para essas pessoas, né? Às vezes falam, não, mas só tem essa aposentadoria. Vou esperar aí. Não, precisa, né? Porque o planejamento, e aqui voltando um pouco na importância, veja, as pessoas contribuem. E por vezes, que a gente atende bastante gente no escritório, por vezes elas acham que elas vão se aposentar com o valor que ela recebe atualmente, com o último valor que ela está contribuindo. E não é assim, existe um cálculo que é feito, né? Média que pega desde um período até o dia em que a pessoa vai se aposentar. Então engana-se quem acha que vai se aposentar com o valor que recebe. Então é preciso fazer um cálculo. E nesse planejamento é feito esse cálculo, para saber com quanto a pessoa vai se aposentar. E por que eu digo isso? Por quê? Porque normalmente quando você se aposenta, você quer manter a sua qualidade de vida. Seu padrão, né? Seu padrão de vida. Esse padrão, ele pode ser com menos valor e tem padrão com mais valor. Vai depender de quanto que ela vive, de quanto que ela contribui. Então, você se planejando, você vai ali ter ideia se o seu padrão de vida ele pode ser melhorado, se ele vai continuar a mesma coisa ou se ele pode cair. E aí você dá tempo de corrigir tudo isso. Né? Então, é importante. E aqui voltando no caso de uma pessoa do escritório,
para exemplificar a importância do planejamento, o seu Antônio, ele nos procurou e ele tinha certeza que ele já tinha direito, ele fez lá as contas, falou, não, eu já sei que eu tenho direito de me aposentar, mas eu gostaria de saber se está tudo certo, né? Só, não queria nem saber valor, nada. Eu só queria saber se estava tudo certo porque ele ia dar entrada na aposentadoria dele. Pois bem, nós analisamos e verificamos que tinha algumas incorreções para fazer, para serem feitas, né, no INSS, porque sem essas correções, talvez ele não pudesse se aposentar assim, de bate-pronto, digamos assim. Só que nós descobrimos que se ele aposentasse naquele momento em que ele iria lá fazer o requerimento, fazer o pedido no INSS, ele ia perder quase R$2.000 por mês. Nossa. Como assim? Lembra que eu disse que existe 4 tipos de regras de transição? Então, ele não só teria direito a uma regra de transição que é pedágio de 50%, mas se ele esperasse mais um pouco, e aí é mais um ano, o valor da aposentadoria dele aumentaria quase R$2.000. Fato. Bastante. E aí nós comunicamos isso a ele, dizendo, olha, né, se você esperar mais um pouco, seu valor aumenta. E aí, claro que nós fizemos também, dizendo, olha, mas doutora, mas eu vou ficar um ano sem receber. Mas nós fizemos um cálculo dizendo, aquele período de um ano que ele ia perder, entre aspas, né, deixar de receber, compensaria fácil a um curto prazo. E que então compensaria esperar. Não bastasse isso, nós descobrimimos que ele estava recolhendo um valor altíssimo, e que nesse um ano ele poderia diminuir essa contribuição. Ele é um empresário, portanto um contribuinte individual, um autônomo, então ele pode, né, ter essas escolhas. Nesse caso, um segurado empregado já não poderia, mas ele poderia. Então nós diminuímos o Prolabore, que é uma remuneração que ele tem da empresa de Prolabore, nós diminuímos o Prolabore, diminuímos a contribuição do INSS porque ela não ia surtir grande efeito nesse um ano, e também, de quebra, nós diminuímos o imposto de renda. Para quem está nos assistindo e é um autônomo contribuinte individual, sabe do que eu estou dizendo, né? Que sobre a remuneração ela incide uma taxa, né? Um percentual de INSS e também um percentual de imposto de renda. Então, desde que ali não esteja na faixa de isenção. Então, nós conseguimos ele ganhar mais daqui a um ano, e ao mesmo tempo diminuir os gastos dele de contribuição previdenciária e de imposto de renda. Veja então, gente, a importância. Mesmo em curto prazo. Mesmo em curto prazo. Ele já tinha direito, mas ali aquela regra não era melhor para ele. Então, a gente faz também esse planejamento para saber em qual regra de transição a pessoa se encaixa. E também tivemos um outro caso, e nesse caso, por sorte que deu tempo de corrigir, mas tivemos um caso que essa pessoa, diferente do seu Antônio, e aqui, gente, a gente traz um nome fictício, tá? A gente vai chamar ela de Seu João, diferente do seu Antônio. Ele foi lá e deu entrada na aposentadoria dele no INSS. Quando não, ele recebeu, né, a carta de concessão, o seu extrato de pagamento, ele disse, olha, não era isso que eu pensei. O valor não era isso que eu queria, né? Lembra da questão de manter o seu padrão de vida e tal? Não era isso. Então, ele nos procurou. Olha, verifique se tem algo para fazer, porque eu não gostei desse valor. Por sorte, o dele teve alguma questão que a gente conseguiu resolver numa revisão, porque veja, gente, uma vez requerida a aposentadoria,
uma vez recebida essa primeira parcela dessa aposentadoria, ela é irrenunciável e ela é irretratável. O que eu quero dizer com isso? Não tem como mais falar, olha, eu quero devolver essa aposentadoria, eu quero outra. Dela, né? Não pode, tá? O que pode ser feito, que nós fizemos nesse caso do seu João, é revisar. E por sorte, no caso dele, nós conseguimos aumentar aí aproximadamente R$1.000, tentando encaixar ele numa outra regra de transição, mas isso não acontece sempre, tá, gente? Então, a orientação que nós damos é de que a pessoa nos procure ou procure um profissional, né? Sempre antes de dar entrada, para verificar, porque o planejamento é isso, né? Não é, como repito, não é só para o futuro, não é só para longo prazo.